Glória a Deus. As crianças vão estar seguindo ali para a salinha. Você abre a sua Bíblia comigo no Salmo 46. Amém? Vamos meditar hoje nesse salmo, que é um salmo bem conhecido e que traz para nós muitas promessas de Deus, mostrando que Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Bendito seja o nosso Deus. Talvez não dê tempo de lermos todos os versículos, mas de meditarmos em todos os versículos, mas vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 11. Salmo 46, eu vou ler até numa tradução que vai comparar mais a sua tradução, para ficar melhor para os irmãos entender. Versículo 1 em diante diz assim: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Por isso não temeremos, ainda que a terra se transforme e os montes sejam abalados no seio dos mares. Ainda que as águas rujam e se agite, e que os montes tremam na sua fúria. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário onde habita o Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará a ela desde o romper da manhã. As nações bramam, os reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele faz cessar as guerras até os confins da terra. Quebra o arco, despedaça a lança, incendeia os carros. Aquietai-vos e reconheçam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Ore a Deus nesse momento e fale com esse Deus todo-poderoso, que é o Senhor dos exércitos, o nosso Deus. Pode orar e falar com o Senhor. Senhor, nós te agradecemos nessa manhã, por mais uma vez estar nesse lugar presente em meio ao teu povo. Nós te rendemos graças, ó Senhor, porque tu é bom e a tua misericórdia, ela dura para sempre. Senhor, fale conosco nessa manhã, nos faça entender ainda mais a tua presença, a tua voz e o teu querer em cada uma das nossas vidas, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém? Podeis assentar, irmãos? Nós já falamos aqui no começo que quando o salmista refere-se a Deus e os tradutores usam a palavra Deus, está usando a tradução Elohim, que se refere a vários deuses. E isso quando nós ouvimos, através até de pessoas que falam dos seus deuses, equivalendo-se à Bíblia dizer acerca dos seus deuses, eles não estão errados. Porque quando se usa a palavra Elohim, ela se refere a um plural, se refere a vários deuses. E quando nós abrimos o texto em Gênesis, a Bíblia diz que no princípio criou Elohim todas as coisas. Quando nós olhamos nesse salmo, nós vamos encontrar a palavra Senhor em 3 versículos. E aí nós encontramos na nossa Bíblia a palavra Senhor
com todas as letras maiúsculas. Aí ela se refere a Iavé, o Senhor dos exércitos. Iavé Sabaote, como tinha um pastor amigo nosso, que usava sempre essa expressão nas suas orações. E a expressão aqui mostrada para nós é que todos os deuses, todas as nações, todos os povos, diante do poder do Senhor dos exércitos, o Deus de Jacó, que é o nosso Deus, é comparado a nada. É comparada a coisas de nenhum valor, porque a Bíblia se refere a ele como o Senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio, como o Deus criador, o Deus sustentador de todas as coisas, o Deus dos hebreus, o Deus dos israelitas, o Deus que enviou Jesus Cristo para nos salvar, o Deus que eles usam o tetragrama pouquíssimas vezes para descrevê-lo como Iavé, o único eu sou, o poderoso Senhor dos exércitos, que criou os exércitos do céu, que criou os exércitos que combatiam o bom combate dele no Antigo Testamento, os anjos, que eram enviados para socorrer o seu povo. Então nós temos aqui 3 colocações que podem definir esse salmo. Do versículo 1 ao versículo 3, mostra a segurança que devemos ter no nosso Deus, mediante as dificuldades da vida que o salmista enumera. Ele diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, um socorro bem presente na hora das tribulações, que pode ser traduzido também para angústia. Quando nós entendemos o agir desse Deus e estamos filiados a Ele, com segurança em nosso espírito, de que Ele é o nosso socorro e fortaleza, não há tribulação, não há angústia, não há perturbações interiores que removam a nossa fé, que faça-nos retroceder diante de situações que enfrentamos, porque a fé é o princípio do cristão que a Bíblia declara em Hebreus 11, que ela é um princípio que não pode ser abalado, que ela é uma segurança que não pode ser removida, e é nessa hora que nós identificamos a fé que possuímos. A fé, segundo define Hebreus, é a certeza de coisas que se esperam. É a convicção de fatos que ainda não se vê. É essa fé que movimenta esse Deus que é o nosso refúgio e fortaleza. Por isso, diz o versículo 2, não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem na profundeza do mar. A nossa segurança não está naquilo que vemos. A nossa segurança não está naquilo que possuímos financeiramente. Porque algo pode desestabilizar as nossas finanças, ainda que elas sejam muitas. Uma enfermidade, por exemplo, ela pode ser enviada a um de nós ou a qualquer de nossos familiares, que nem todos os nossos poderes financeiros guardados e até mesmo que nos sustentam poderão dar cabo nessa enfermidade. Mas uma oração pode. Uma definição de palavra de fé sobre aquela enfermidade pode destruí-la, porque a palavra de fé movimenta o Senhor dos exércitos, o Iavé, o Todo-Poderoso. Então é por isso que nós devemos sim ter a nossa segurança financeira. É claro que todo mundo precisa disso. E a coisa que os homens vão resolver através da nossa segurança financeira. Nós não devemos também firmar
a nossa esperança, olhe bem, nessa suprema grandeza que os nossos olhos observam, a grandeza política, por exemplo. Nós sabemos que há um poderio muito grande na política. Nós sabemos que há um poderio muito grande nos governos. E às vezes a nossa fé, aquilo que nós cremos que pode ser realizado em nossa vida, se transporta para uma palavra em poderio e em grandeza política. Às vezes nós confiamos mais numa palavra que o homem nos dá, porque nós entendemos que ele é uma pessoa que se postura como um governo, e isso faz parte da nossa vida. Nós precisamos crer assim, porque esse Deus Todo-Poderoso, é Ele que estabeleceu todas as autoridades sobre a terra. Mas nunca nós podemos transferir uma fé, que é uma fé que movimenta o sobrenatural, para uma fé que movimenta aquilo que é natural. Porque aqui o salmista está dizendo que todos esses poderes naturais serão abalados. Que todos esses poderes que nós vemos, ou a firmeza que às vezes nós temos em nosso coração em esperar nelas, podem ser abaladas. O crente, ele pode ser abalado por circunstâncias dessa terra. Ele pode ser abalado com a perca de um relacionamento, por exemplo. Ele pode ser abalado quando um divórcio atinge a sua família. Ele pode ser abalado quando, ali nas circunstâncias terrenas, ele é impedido de alcançar os seus objetivos. É isso que o salmista está mostrando. Que ainda que essas coisas que nos cercam, essas coisas que nós podemos perdê-la, essas coisas que nós podemos ter por um momento na nossa vida, escassez delas, nós nunca devemos perder a confiança em Deus como sendo nosso refúgio e fortaleza, mesmo quando estivermos sem estas coisas. O Deus que nós servimos não está praticamente filiado à quantia de posses, à quantia de dinheiro ou à quantia de saúde que eu tenho. Jó, uma vez, sendo um homem rico, sendo um homem poderoso, ele perdeu tudo que tinha. Os montes se abalaram sobre ele. A segurança da terra deixou de existir para ele. A sua mulher, ela cria num Deus que, se você pegar a tradução lá, é Elohim, é deuses. E quando a sua mulher viu que toda a sua segurança estava desfeita, qual foi a palavra de Deus ali naquele momento para Jó? Para Jó, a palavra de Deus era uma palavra de segurança. Para a sua mulher, o Deus que ela conhecia, ela disse a Jó: amaldiçoa logo esse Deus e morre. A palavra Deus ali, no texto do Antigo Testamento, é Elohim. Para Jó, a crença dele era em Yahvé. A crença da sua esposa era em Elohim, num Deus plural, que poderia ser naquele momento para ela um Deus que falhou. Um Deus que praticamente tirou tudo o que eles tinham. Fez com que toda a sua riqueza fosse levada. Até mesmo seus filhos foram levados pela morte. A saúde de seu esposo foi consumida pelo diabo. Nós sabemos que quem efetuou aquelas coisas foi o diabo. Então, na esperança de fé dela, que cria também em vários deuses, ela disse: amaldiçoa logo esse Deus e morre. Jó olhou para ela e disse: falas como uma louca.
Deus nos deu, aí é o Deus que nós cremos. Deus tomou. Bendito seja o nome de Yahvé, o Senhor dos exércitos. É nesse momento que a nossa fé faz diferença entre uns e outros. Saber quem está no controle da nossa vida, no controle da nossa história, é muito importante. Porque o Deus que nos chamou, o Deus que nos capacitou, não é o Deus que se traduz por vários nomes na Bíblia. Não é o Deus que o Testemunha de Jeová usa para dizer que Deus na Bíblia é Jeová. Não. Não é a tradução que outras denominações usam para entender que o Deus dela é o Deus de outros povos, como muitos aí dizem na internet. Deus é um só. Verdadeiramente, Deus é um só. Mas qual Deus é esse que eles estão dizendo? Que é um só. O Deus que permite todas as coisas, até mesmo as situações irrelevantes com relação à sua palavra. Então não é o nosso Deus. O Deus que não faz distinção entre o que é santo e que é profano, porque ele é amor. Não, esse não é o nosso Deus. Deus é um só e o seu nome na Bíblia é Yahvé. É descrito pelo tetagrama no Antigo Testamento. YHWH novamente. Que os judeus, para escrevê-lo, trocam de roupa. Tem uma roupa especial quando o escriba está escrevendo a Bíblia e ele precisa escrever Yahvé. Então ele troca a pena que ele escrevia lá no Antigo Testamento. Tem o tinteiro específico para escrever o nome desse Deus. Tem uma roupa que o escriba vai usar somente quando esse nome for descrito na Bíblia. Porque eles sabem que esse é o único Deus. Então, se alguém usar a tradução Elohim e dizer, esse também é o meu Deus. Se alguém usar a tradução Elohim para definir, como eu vi um satanista usando, para definir que o Deus dele é o mesmo Deus nosso, nós vamos entender que há uma grande diferença. Ele pode usar Elohim, referindo-se a um Deus plural, mas ele não pode usar Yahvé, referindo ao grande eu sou. Então, o Deus que nós servimos é esse Deus, que em meio às tribulações entra uma outra parte desse salmo, que é mostrando a cidade de Deus, em referência ou em comparação com as cidades, os povos e as nações que aqui existem nessa terra. Olha o versículo 4. Diz assim, que em meio a tantas tribulações mostradas no versículo 2, no versículo 3, nós não precisamos desesperar. Porque o salmista diz assim, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o lugar das moradas do Altíssimo. Aí é o nosso Deus. Deus está no meio dela e não será abalada. Deus a ajudará desde o amanhecer. As nações se enfurecem, os reinos se abalam, ele levanta a sua voz e a terra se dissolve. Olha o que diz ali, os reinos aqui se abalam, as nações se enfurecem, mas quando Deus levanta a sua voz lá do seu santo monte, lá da cidade aonde a Bíblia diz que é morada do Altíssimo, até o ímpio
ele faz ouvir a sua voz. Até o ímpio tem consciência da hora que Deus, o Todo-Poderoso, fala, porque a Bíblia aí não diz que ele fala e o povo vai ouvir. A Bíblia diz que ele fará ouvir a sua voz. Então não há reinos, não há governos, não há instituições, não há dinheiro nessa terra que possa sobrepujar a grandeza desse Deus que o Salmo descreve. Agora no versículo 7 dizendo, o Senhor dos exércitos, aí é o Iavé, o Deus Todo-Poderoso, está conosco. Porque quando escreve o Senhor, dá uma definição de qual Deus é. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Deus que apareceu a Abraão. O Deus que disse a Abraão, sai da tua terra, da terra de teus pais, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Esse é o Deus de Jacó. Esse é o Deus de Abraão, esse é o Deus de Isaac. Por isso a Bíblia faz essas referências. Porque a pluralidade de deuses entre as nações sempre foi contada. Não é hoje que nós, por conhecer Jesus, sabemos que um Deus falso é o Deus de muitas pessoas. Não, não é de hoje. É por isso que aqui a Bíblia diz que as nações se enfurecem, os reinos se abalam, ele levanta a sua voz e a terra se dissolve. A terra aqui também pode ser traduzida por local, aonde a voz de Deus se faz presente e não há arrependimento, esses locais desaparecem de sobre a terra que Deus criou. Muitas nações hoje já não existem mais. Quando nós olhamos para Nínive, por exemplo, a voz de Deus fez soar no coração daquele povo. Eles jejuaram, eles se consagraram, eles até voltaram-se para Deus em um certo tempo. Mas procure Nínive hoje. Procure com exatidão, através da internet, a cidade de Nínive e os ninivitas. Procure na Bíblia e você vai ver que o próprio Deus fez com que Nínive desaparecesse do mapa. Porque não se converteram verdadeiramente a Ele. Mas a voz de Deus se fez ouvir. Assim como muitas pessoas entram num ambiente cristão, e ali a voz de Deus se faz ouvir no seu coração. Ele se abala, ela se estremece, e às vezes sai daqui dizendo, Deus falou comigo. Se converte, anda algum tempo com Deus, mas não o define na sua vida como único Deus e soberano Deus. Quando nós olhamos depois de alguns tempos, essa pessoa não está mais com o Senhor. Essa pessoa não resolveu entregar toda a sua vida diante dessa voz que falou com ela, essa voz de autoridade, nos quais a Bíblia minha e sua diz que os montes estremecem, que as autoridades se estremecem, que as nações se estremecem ao ouvir essa voz. Essa é a mesma voz que falou lá no monte com Moisés. Essa é a mesma voz, hoje, podemos dizer, traduzida ao nosso coração pela pessoa de Jesus, que a faz ser serena, não nos permite ser consumidos por essa voz. Porque lá no monte, quando Deus estava falando com Moisés, a minha e a sua Bíblia diz que naquele momento eles ouviam relâmpagos e trovões, e até um animal, se tocasse lá embaixo, no pé do monte, morria.
É esse Deus que nós servimos, irmãos. É esse Deus que merece reverência. É esse Deus que merece respeito, temor. É esse Deus que nós invocamos e que hoje não somos consumidos pela sua presença, por causa do sangue de Jesus Cristo. Porque Jesus é o mediador entre nós e Ele. Mas um dia nós vamos nos apresentar diante dEle. Isso deve trazer para nós temor e tremor. Porque Ele é um fogo consumidor. E a Bíblia diz que naquele dia vai fugir da sua presença o céu e a terra. Você já pensou nisso? Dá até um frio na gente, só de pensar. Porque a sua presença vai ser real. Mas não como um Deus misericordioso, mas como um justo juiz. Se às vezes nós somos convocados, eu fui uma vez convocado para comparecer diante do juiz, por causa de uma propaganda que eu fiz na internet, processado por postagem na internet. Eu tremia. E ali eu falei, meu Deus, imagine diante do Senhor. Imagine diante do Deus Todo-Poderoso. Imagine diante daquele a quem temos que prestar contas. Louvado seja Deus, porque a Bíblia nos traz uma esperança grandiosa. Ele está conosco. O Deus de Jacó está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Nós vamos nos apresentar diante dele para escutar uma palavra bendita, para escutar uma palavra abençoadora. Agora Pedro escreve, se esse juízo, essa apresentação de Deus ao seu povo começa pela igreja, aonde se apresentará o ímpio? Mas as pessoas estão um pouco ligando para isso. As pessoas estão entretidas com as coisas dessa terra. E ele não vai dar um aviso, eu volto amanhã, eu volto daqui um mês, eu volto daqui 10 dias. Não, ele virá como um ladrão de noite. E é por isso que nós precisamos atender ao que diz o versículo de número 8. Que mostra a grandeza e a majestade desse Deus, o versículo 8 ao 11. Veja que começa trazendo para nós a segurança dessa terra que vai ser dissipada. E devemos ter segurança em Deus. Depois nos mostra a grandeza e a majestade desse Deus, falando com as cidades, com os povos, com as nações, que às vezes muita gente confia, que às vezes muita gente tem segurança, vai mostrar que não são nada diante da voz de Deus. Do capítulo 46, versículo 8 ao 11, vai dizer assim, vinde e contemplai as obras do Senhor, aí é Iavé novamente, que devastações fez a terra, mostrando que Ele é aquele que é todo poderoso entre todas as coisas por Ele criadas. Não há como explanar mais sobre esse Deus. Não há como nós trazermos uma palavra que defina esse Deus, porque não há definições para ele. Por mais que a Bíblia fale, por mais que a gente estude a palavra de Deus, nós vamos tirar as alegorias e as coisas exatas sobre o que eles escrevem, mas não há uma palavra que defina Deus.
Não há uma palavra que dê a ele a autoridade, o poder e a grandeza que ele só tem. Então a palavra que utilizaram é essa, um tetagrama, um Iavé. Quando Moisés pergunta a ele quem eu vou anunciar lá no Egito, como eu vou me apresentar diante de Faraó, porque o Egito era a maior nação e mais poderosa sobre a terra. Deus disse, você vai, chega lá a Faraó e diga, o eu sou me enviou. É isso. Quem é Deus? Ele é. Como definimos Deus? Não tem definição. Como nós podemos falar algo acerca de Deus e defini-lo em minoria de nosso entendimento, ou até mesmo na nossa condição física, olhando a criação dele? Porque é isso que o salmista diz. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que devastações fez na terra. Ele acaba com as guerras, até os confins do mundo. É isso que o salmista diz. Você já tem conhecimento aí do que é o poder de uma guerra. Ainda que não presencial, mas você tem pela internet, pelas reportagens. E nós achamos que aquilo ali é algo muito desastroso, poderoso, e talvez nações deixem de existir por causa de uma guerra. Mas aqui não está falando de uma guerra. A Bíblia diz que ele acaba com as guerras, com as nações que tentam sobrepor o poder dele. Nabucodonosor é uma boa ilustração aqui agora. Nabucodonosor, ele se engrandeceu tanto. E aquele homem que era visto pelas nações como um grande líder, que era visto pelas nações como um grande poder, amanheceu no dia seguinte comendo pasto, grama e mato junto com os bois. Dali não houve encantador, não houve mágico, não houve médico, não houve dinheiro que pôde tirar dele a loucura. E a Bíblia diz que as unhas dele cresceram como de um bicho. O cabelo e a barba se tornaram como instrumentos de cobrir o seu corpo diante do frio e da neve e do sereno da noite que caía. Ele saiu do seu trono e foi viver no meio dos bichos, no meio dos seus animais. Foi comer grama, comer capim, porque se tornou um homem que dizia, eu sou Deus. Simplesmente Deus ordenou nele um espírito de loucura. Acabou a sua grandeza. Temos como comparar algo assim ao poder desse Deus? Acabou as guerras que ele vencia? Acabou o seu poder bélico? Acabou o seu poder financeiro? Os seus ministros, os seus governantes começaram a olhar e ver aquele homem andando de quatro como um animal, vivendo no meio ali dos bichos selvagens, até que ele se arrependeu. E Deus tirou dele o espírito de loucura. Dá para encarar um Deus dessa forma? Não dá. Nós não conhecemos ninguém assim. Nós entendemos o poder de Alexandre de Moraes. Muitas vezes pessoas estão se curvando diante desse poder. Mas queira esse homem um dia bater de frente com um homem de Deus para ele ver o que acontece com o poder dele. Nós carecemos de homens de Deus no nosso país. No mundo de hoje. Afrontasse ele um dos apóstolos para ele ver. Afrontasse ele um dos homens que Deus levantou e encheu do Espírito como Filipe para ele ver. Nós estamos debaixo de um juízo de Deus.
não na demonstração de um poder de um homem. Eu entendo isso como um juízo de Deus para tratar com a nação brasileira, porque nenhum homem jamais afronta a igreja do Deus vivo, o povo de Deus, se não for por permissão de Deus, porque está escrito aqui, ó. Ele acaba com as guerras até os confins do mundo. Ele quebra o arco e despedaça a lança. O maior medo desse povo de Israel era das nações como Nínive, como a Síria, como Babilônia, que traziam carros de fogo, que traziam lanças, que faziam ali suas armas de guerra em metais bélicos. As armas do povo de Israel era enxada, era foice, porque era um povo trabalhador. Deus não deu a eles essa inteligência, essa sabedoria, a não ser depois de muito tempo. A não ser depois que vem homens que começaram a instruir Israel para a guerra. Mas Deus olha para o seu povo e manda o profeta Joel falar para eles forjar das suas espadas ou forjar das suas ferramentas de trabalho espadas e lanças. Porque eles não tinham essa segurança, Deus não permitia para que nunca eles tirassem a sua confiança do Deus que os levantou. Então eles tinham medo dessas nações. E aqui o salmista diz, ele acaba com as guerras. Ele quebra o arco, ele despedaça a lança, ele queima os carros com fogo. O que hoje nós conhecemos como tanques, o que hoje nós conhecemos como bomba atômica, o que hoje nós conhecemos como doenças que são criadas para destruir a humanidade, vírus que são lançados sobre a humanidade para diminuir a população, tudo isso vem de dentro da inteligência humana. Mas nós não precisamos temer isso, porque a Bíblia nos diz que se a nossa confiança estiver nesse Deus, nós estamos debaixo da cobertura do sangue de seu Filho Jesus Cristo, irmãos. Nós estamos debaixo do sangue de Jesus, irmãos. Essa pandemia que houve aí, por causa desse tipo de mensagem, eu tive pessoas que saíram da nossa igreja. Porque eram pessoas que tinham fundamentos naturais, fundamentos que estudaram, que fizeram ali faculdade para isso. Famílias que eram de dentro do hospital, que dirigiam lá todo o cenário que envolvia essa crise que nós passamos aí com a pandemia. E ela queria de todos os modos que eu aceitasse a sua direção. Eu fiz isso pessoalmente, não exigi da minha igreja, claro. Para não pegar o Covid. E eu disse a ela, não em confronto, mas diante da insistência dela, eu falei, minha irmã, você, seu esposo, quem você quiser, pode fazer o que está sendo direcionado a fazer. Mas eu e minha família, nós não vamos tomar essa vacina, porque a nossa confiança está em Deus. Foi acabar de falar isso. A figurinha dela do meu WhatsApp sumiu. E a minha esposa falou, ela te bloqueou. Nunca mais voltou na igreja. Saiu ela e toda a família. Nós não proibimos, viu? De jeito nenhum. Nós falamos com a igreja, tome a vacina. Passado algum tempo, Deus é poderoso, né? Ele faz chegar até nós. Ela e a família estavam todos trancados dentro de casa com Covid. Então, quando nós cremos e confiamos, é uma coisa. Quando nós acreditamos, é outra. Acreditar, a Bíblia ensina que até o diabo crê. Você acredita nisso, que o diabo crê em Deus? É a sua Bíblia que diz. Ele crê. Mas Tiago escreve, mas não obedece. Tem diferença. Porque a fé, volto lá nela de novo, é a certeza de coisas que se esperam, não é incerteza. É a convicção de fatos que ainda não se vê, não é
uma certa tomada de posição. Não é uma frase de efeito, é uma convicção. Se Pedro continuasse com a sua convicção, ele andaria até o fim da sua jornada sobre as águas e abraçaria Jesus. Porque ele aceitou a palavra de Jesus com fé. Mas quando começou a olhar o quê? Você sabe? O vento. A tempestade que estava em seu redor. Ele deduziu que ele é um homem, assim como eu e você. E ele deduziu, os seres humanos não andam sobre as águas. Então ele começou a afundar. É assim a nossa fé. Porque a sua fé não é provada diante das circunstâncias boas, não. A sua fé no Deus que você serve, ela é provada quando você ora e nada acontece. Quando você profetiza e as coisas estão do mesmo jeito. Quando você ora, recebe de Deus ou da sua mente uma convicção que está curado da sua enfermidade, você vai no médico, ele te dá uma receita dizendo que a enfermidade está ali. É nessa hora que a sua fé é provada. É nessa hora que você precisa acreditar nesse Deus, ter confiança nele e passar essa credibilidade para as coisas que se esperam, para ela se transformar em fé que move o reino do Espírito, aonde Deus está assentado, e nós lemos aqui, cujas correntes de água surgem de lá, cuja as bênçãos de Deus que Ele ordena a nós, vem de lá. Tiago diz, toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do alto, descendo do Pai das luzes, no qual não há sombra de dúvida e nem variação. Olha o que ele diz sobre fé. Então, credibilidade precisa se transformar em fé. E como Deus faz essa credibilidade se tornar fé? Diante das tribulações, diante das dificuldades, diante das adversidades. Você já viu um povo de Deus que não passou tribulação? O que é isso, pastor? É Deus transformando credibilidade em fé. Fé genuína, fé verdadeira, fé que move o coração de Deus. Fé que move a mão de Deus. A Bíblia diz, o salmista alega e é fato que Deus se inclina do céu para ver o que passa nos céus e na terra. É esse momento que nós precisamos cada vez mais dessa credibilidade, porque Ele está no meio dela. Essa cidade de Deus é a equiparação que o salmista faz da cidade de Deus e do mundo em que vivemos. Então, vinde, contemplai as obras do Senhor, que devastações fez na terra. Ele acaba com as guerras até os confins da terra, quebra o arco, quebra a lança, destrói os carros no fogo. Aí vem a recomendação. Aquieta-te. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aí ele fala na primeira pessoa, trazendo para nós uma segurança, que é uma segurança que podemos sim nos lançar totalmente nele sem medo. Quando essa voz se faz ouvir, você pode fazer o que essa voz está dizendo, porque a segurança de sucesso é certa. Mas às vezes nós nos contrariamos com Deus. Nós trocamos a esperança que há em Deus por uma esperança num relacionamento, por uma esperança, volto a dizer, em circunstância financeira, por uma esperança na nossa saúde que é precária, nas mãos de um médico, de um especialista. Nós às vezes temos mais segurança numa receita médica do que naquilo que diz Deus, do que naquilo que diz a palavra de Deus. Quantas pessoas, se elas receberem uma palavra viva de Deus, e o diabo encher ela de dúvida, a palavra cai ali antes dela chegar em casa. Mas se ela for no médico,
e o médico der uma receita de remédio para ela, ela sai de lá confiante que ela vai ser curada. E pode ser. Não estou desfazendo dos médicos, estou fazendo uma comparação para você imaginar o que seja fé, descrita em Hebreus 11. Às vezes uma pessoa está desesperada, ela não encontra solução para o seu problema. E ela chega e recebe uma palavra de um médico, de um homem. E aquele médico dá uma esperança para ela. Ela sai dali animada, ela sai dali avivada, ela sai dali confiante que ela vai ser curada. E isso é bom, não é ruim. Não estou dizendo que é ruim. Mas se uma pessoa fizer uma oração por ela e disser, toma posse, Deus te cura hoje, ela não tem tanta confiança assim. Ela não tem tanta certeza assim. Ainda mais se for alguém que não seja alguém que ela conheça, que seja usado por Deus. Ainda mais se for alguém que ela encontrou na rua ou que ela viu pela primeira vez. Porque isso é natural do ser humano. Por isso nós precisamos desenvolver essa experiência com a voz de Deus. Porque no momento da sua maior tribulação, escuta o que eu estou dizendo, não existe tribulação. Mas pastor, que não existe o quê? Eu estou passando tribulação. Não existe. No tempo da sua maior necessidade, não existe necessidade. No tempo da sua maior miséria, não existe miséria. Ah, pastor, é que o senhor está tranquilo aí. O senhor recebe da igreja. O pessoal ajuda o senhor. Mas eu não tenho um centavo no banco. Se você tem Deus, nada disso existe. Se você tem esse Deus que eu estou falando aqui, não existe tribulação. Não existe miséria. Não existe necessidade nenhuma que Ele não possa suprir. Quer uma referência? O apóstolo Paulo. Referência bíblica. Ele diz, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância. Eu sei ter fome, eu sei ter necessidade, eu sei passar tribulações, eu sei apanhar dos ímpios e me manter calado, porque tudo posso naquele que me fortalece. É esse Deus que eu te apresento. Não é uma religião. Enquanto você viver na religião, você vai viver atribulado, porque perde um cargo. Você vai viver atribulado, porque um irmão olhou em você torto e não te saudou com a paz do Senhor. Você vai viver debaixo de tribulação, porque a mãe ficou doente, o pai ficou doente, o filho ficou doente, a filha ficou doente, porque eu estou doente. Agora, o dia que Deus tocar verdadeiramente na sua fé e mudá-la de credibilidade para esperança e convicção, acabou suas lutas. Acabou suas dificuldades. Aí entra no ditado que eu sempre cito, é para frente sempre. Não importa como. Arrastando, é para frente. Sem dinheiro, é para frente. Doente, é para frente. Casado, é para frente. Sem casamento, é para frente. Nada te tira do alvo. Nada te tira daquilo que Deus te chamou para ser. Um embaixador de Cristo nessa terra. Uma embaixatriz de Cristo nessa terra. Lembra de uma música do Lázaro Ramos? Muito oportuna agora, me veio à mente. Os amigos olharam para ele, ele fez até um hino. No testemunho dele ele canta. Porque ele falava que agora ele era bem-sucedido, que agora ele tinha tudo que ele nunca obteve através da sua fama, do seu sucesso. E ele ali cantando em forma de música, em forma de melodia, ele dizia, se tu é tudo isso, então por que tu passa fome?
Porque nós calculamos que Deus é esse Deus que hoje muita gente conhece. O Deus da teologia da prosperidade. Que ter Deus é não ter falta de nada. Que ter Deus é não ter escassez de nada. Que ter Deus não é ter problemas. É pelo contrário, irmãos. É ao contrário. Quanto mais de Deus você tem, mais problemas você vai ter. Mais dificuldade você vai ter. Mais adversidade você vai ter. Mas uma coisa é certa. Diz aqui a palavra de Deus: aquiete-se e saiba que Ele é Deus, que é exaltado entre as nações e é exaltado na terra. Se você se atribular com suas tribulações, você diminui a consciência de que Deus está no controle da sua vida. Se você se atribular porque o fulano falou mal de você, porque o ciclano caluniou você, porque uma autoridade superior sobrepujou você a serviços inferiores dentro da igreja, você desconhece o Deus que você serve, irmão. Você desconhece o Deus que está no controle de todas as coisas. É por isso que Deus permite na nossa vida tribulações. Você quer que eu cite um texto? É o que Deus falou a Israel no deserto. Deus falou assim: eu te deixei no deserto ter fome e sede para saber onde estava o teu coração. Não é fácil lidar com Deus, irmão. Com as coisas de Deus, pior ainda. É por isso que às vezes a gente fala que fica difícil ouvir essas pessoas falando: Deus me falou, Deus me disse, Deus me mandou aqui, Deus me falou ali, Deus revelou para mim em sonho, Deus... Menorzinho que sou aqui, eu não ouço Deus falar assim. Eu queria que fosse assim comigo. Eu queria que Ele me direcionasse dessa forma. Tantas vezes tenho que chorar, tenho que jejuar, tenho que consagrar para falar: Deus, qual é a tua direção? Agora ele fala de uma maneira tão fácil com as outras pessoas que eu fico insignificante, tem hora. Fala por meio de sonho, fala por meio de profeta, fala por meio de direção, falou no meu coração, me disse, irmãos, não é assim não. Viu? Não é assim. Deus fala conosco por isso aqui. Cuidado com essas vozes. Porque às vezes você entra em luta à toa, às vezes você se atribula à toa, às vezes você entra em tribulação à toa, porque Deus falou com você e não falou com seu líder. Deus falou com você e não falou com seu esposo. Deus falou com o esposo e não falou com a esposa. Deus falou com o filho, mas não falou com o pai. Deus falou com o pai, mas não falou com o filho. Deus é um Deus único. Deus não vai falar com sua esposa e deixar de falar com você. Deus não vai falar com você e deixar de falar com sua esposa. Ele não quer que você faça algo diferenciado da sua esposa. Ele não é um Deus de confusão. O dia que Deus te der algo, seu esposo é o primeiro a saber. O dia que Deus te der algo, homem de Deus, sua esposa é a primeira a saber. Quando foi para nós voltar para cá, irmãos, eu fui orar. Foi que eu conheço minha família. Falei: agora você arrumou um problema. E orei, pedi para Deus: eu estou disposto a ir, falei para o Senhor. Ainda que a minha família fique aqui, tome conta dessa igreja, eu estou disposto a voltar e acabar de cumprir a sua obra. Agora eu queria ir com a minha família. E aos poucos Deus foi mudando. A Sara está mais dura um pouquinho, mas Deus está trabalhando com ela. Né? E está transformando. Está transformando. Até o dia que eu escutei a minha esposa falando. Falou: se é para a obra de Deus, nós vamos. Vontade eu não tenho, mas vamos. É assim que funciona o reino. Ah, mas se Deus falar comigo, eu vou. Não vai falar. Ele já falou há quase 2000 anos.
Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Nós tínhamos disposição para ir, sabe para onde? Lá para o Paraguai, onde está a Cristalina. Sair dessa nação. Nós fomos embora daqui um dia, até chorando dentro do carro. O dia que falamos para a Joelma como é que era lá, a Joelma pensou assim, será que eles estão com vontade de ir para lá? Foi nesse ano. Aí o coração nosso estava cheio de vontade de ir. Não foi assim com Paulo? Paulo não queria ir para a Bitínia? E o Espírito Santo impediu Paulo, e Paulo disse que orando a Deus, numa noite apareceu para ele um homem macedônio e falou para ele, passa para a Macedônia e ajuda-nos. Foi o que ocorreu. Mudou tudo. Transformou tudo. E então nós somos como Gideões. Nós falamos aqui. Irmãos, vamos ganhar 10 almas esse ano. Mas vocês não sabiam que era prova minha e Deus, né? Deus nos deu 12. Com a Marta, a irmã que veio agora por último, que logo vai estar lembrando, 12 almas. Não vou fazer como Gideão. Não faço mais nenhum teste. Por quê, irmãos? É assim que Deus fala. Gideão não é menos homem de Deus que eu e você, não. Nem mais. Ele queria saber a direção de Deus. E ele falou, se o Senhor me chamou nessa noite, eu vou colocar um novelo de lã fora da minha barraca. E o Senhor vai fazer com que o sereno caia sobre o novelo de lã e não molhe a terra. Só o novelo de lã. Ele acordou no outro dia, a terra estava sequinha, a barraca dele estava sequinha, ele pegou o novelo de lã, apertou, caiu aquele monte de água. Mas ele é tinhoso. Ele falou, agora, Senhor, se o Senhor é comigo mesmo, o Senhor faça o contrário. Como serenou sobre a lã, agora a lã vai ficar seca. E o Senhor vai molhar a terra em redor e a minha barraca. Ele acordou no outro dia cedo, a lã sequinha, a barraca dele pingando e a terra úmida. É assim que Deus fala. Mas ele pode falar. Não vou negar isso, porque seria negar o evangelho. Para Paulo ele apareceu. E falou para Paulo, eu sou Jesus a quem tu persegue. Pode aparecer? Pode. Mas nunca comigo apareceu assim. Mas pode aparecer para você, pode aparecer para qualquer pessoa aqui, como aconteceu, né, nesse congresso aí, de dar até um arrebatamento de sentido a uma pessoa. Ele é Deus. Então, a palavra é, diante de tudo isso, fique quietinho. Pare de perguntar por quê. Pare de procurar situações que às vezes vão te encrencar. Para com isso. Deus tem o melhor para você. Ah, pastor, mas é alguém que o meu coração está voltado para essa pessoa. Se essa pessoa não está voltada para Deus, o seu coração está errado. O seu coração é enganoso, diz Jeremias, capítulo 17, versículo 9. Mais enganoso do que qualquer outra coisa, é corrupto. Deus tem o melhor para você. Deus tem alguém de Deus para colocar na tua vida. Ele quer dar sequência na sua família com alguém que vai honrar a Ele. Não entre por esse caminho para depois se arrepender. Quem não escuta conselho, escuta coitado. Não entre por isso. Isso não é tribulação, é desejo do coração. É só mudar o coração que as coisas mudam. Tribulação é o que essa igreja primitiva passou lá no começo. Nós podemos honrar a Deus e estamos aqui louvando a Deus, celebrando a ceia do Senhor. Tem alguém aí fora esperando nós sair para matar qualquer pessoa que está aqui dentro? Não tem, nós não temos perseguição não, irmãos. Nós vivemos debaixo da graça de Deus para contemplar as obras de Deus e as maravilhas que Ele tem feito. Ele fez cessar as guerras sobre o Brasil, Ele fez cessar as guerras sobre a igreja. Nós temos lutas espirituais? Temos, mas todas as lutas espirituais envolvem o nosso coração e a nossa personalidade física. Porque sempre nós queremos o que é contrário à vontade de Deus.
Comece a andar dentro do caminho de Deus. Como um dia Deus me deu uma palavra, ainda não era convertido. Sobre as minhas vistas te darei conselho. Coloca a sua vida debaixo das vistas de Deus. Marca essa data, essa hora, 11h20. Daqui um ano você me fala como está a sua vida. Não há nada que possa deter um homem e uma mulher de Deus. Não há. Porque ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. Ele é Deus, irmãos. Procure essa intimidade. Não vai aparecer para você não. E se aparecer, testemunhe. Mas procure essa certeza. Essa convicção. Quer andar com você? Tem que ser igual a você. Quer namorar sua filha? Tem que ser igual a sua família é. Quer namorar o seu filho? Tem que ser igual a sua casa é. Ah, pastor, quer namorar comigo? Então vai lá falar com meu pai. Tinha uma turminha lá em torno da Sara, né? A Sara falou para mim assim: eles têm um medo do pai. Eu falei: ainda bem. Turminha de crente, né? Falei: ainda bem, que aqui tem que ser crente. Irmãos, é desse jeito. Vai fazer a vontade das pessoas para você ver o que acontece. Você vai chorar depois. Você vai entrar em caminhos obscuros, em lugares escondidos, em coisas que o filho não pode contar para o pai, a filha não pode contar para a mãe. Isso não é coisa de crente, não. Quer uma família de Deus? Coloque regras, limites para a adoração na sua casa. Não deixe o diabo pôr o pé na porta, não, porque é só isso que ele precisa. Uma frestazinha. Então o último versículo diz: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Deus de Jacó aqui é o Iavé Sabaote. Me lembrei do pastor Misperete. O Senhor dos exércitos. Amém? Vamos ficar de pé? Que bênção. Ceia do Senhor. Todos os crentes batizados, crentes confessos, podem participar. Pastor, mas eu pequei ontem. O sangue de Jesus te purifica de todo pecado, irmãos. Entenda quem é esse Deus, irmãos. Ele é um Deus onisciente, onipresente. Você acha que ele te chamou sem saber os seus erros daqui a 10 anos? Você está enganado acerca dele. Ele sabe. Mas ele vai criar um caminho para te desviar desses erros lá na frente. E você não vai optar por esses erros. Mas se errar, peça perdão. Receba o perdão de Deus. Levante, sacode a poeira, dá a volta por cima e continua em direção ao alvo. Porque com ele não tem esse negócio de ser pego de surpresa, não. Tem muita gente que pensa: nossa, o fulano desviou, surpreendeu Deus. Não, ele sabia. Mas ele espera que a pessoa retorne. Capítulo 11, versículo 23. Pois